Muito boa noite para todos que nos seguem através das várias redes de palcos da Portuguese American Leadership Council of the United States e também do Instituto Português Além Fronteiras, o PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, que dirijo, como todos vós sabeis. É com muito gosto que estamos com mais um segmento do webinário As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas em Terras dos Estados Unidos, e temos hoje, portanto, a felicidade de ter connosco um sacerdote, porque se em muitos estados da União Americana existe uma comunidade portuguesa e ainda existe uma comunidade ao fim de 3, 4 e 5 gerações, teve muito a ver, como tentaremos falar ao longo desta conversa, com a Igreja Católica. Ainda há pouco tempo, num dos nossos projetos da História Oral, entrevistávamos, é um dos projetos principais do Instituto, a registar as histórias orais da presença portuguesa na Califórnia, e nós entrevistamos homens e mulheres, não só imigrantes, mas também de segundas, terceiras e quartas gerações que ainda se identificam. E quando perguntei, portanto, a estes senhores, aliás, eram dois irmãos, quando perguntamos porque o que é para eles o que era ser de origem portuguesa, e eles disseram, portanto, para mim ser português é ser católico, é ser ligado às tradições, neste caso muito açorianas do Espírito Santo, portanto, e ter uma ética de trabalho e orgulho naquilo que se faz. E foi interessante, na realidade, portanto, o que o marcou ao longo desses anos todos e o que o diferenciava de outros americanos, porque ele já nasceu aqui, os pais também já tinham nascido, é, na realidade, a questão igreja-cultura. Portanto, temos a distinta honra de ter connosco o sacerdote Padre Nuno Rocha, que vai ser apresentado pelo Ilídio e que vai começar, portanto, as perguntas, mas antes, mais uma vez, muito boa noite a todos, é com muito gosto, em nome do Instituto, dar-vos as boas-vindas e passo para o meu colega e amigo Ilídio Pereira para dar as boas-vindas, obviamente, em nome da Palcos, da qual também sou diretor, como todos vós sabeis. Ora, muito bem, Sr. Padre Nuno Rocha, quero apresentar-lhe os meus cumprimentos e agradecimentos, em meu nome pessoal, sim, mas também em nome da Palcos, da qual sou diretor, e agradeço-lhe por estar connosco e por ter acedido ao nosso convite para representar a Igreja Católica na comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Embora eu não o conheça pessoalmente, tenho ouvido de amigos comuns comentários de muito apreço pela sua dedicação e colaboração com quem consigo contactar, o que, com muito prazer, me apraz registar. Eu também fico muito contente que tenhamos a oportunidade de ter este webinário, porque a maioria da diáspora portuguesa, como o meu amigo Diniz acabou de dizer, nos Estados Unidos é católica. E também é mesmo muito importante que esta nossa conversa, totalmente informal, vai ser toda em português. Agora passo a palavra novamente para o meu amigo Diniz. Eu pouco mais tenho a acrescentar, acho que disse tudo na primeira ronda, mas mais uma vez muito obrigado ao Padre Nuno Rocha, muito obrigado a todos que nos seguem, mais uma vez aqueles que nos seguem e que queiram fazer alguma pergunta, tentaremos, portanto, estar atentos às redes sociais, mas temos aqui uma série de questões, não são, isto não é, obviamente, uma entrevista jornalística, mas sim é uma entrevista informativa, até porque a nossa intenção é que a mesma fique gravada para fazer parte dessas histórias orais que nós, portanto, gravamos e que já temos quase 100 na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, muitas em inglês, outras em português, como é este o caso, porque o nosso intuito é que daqui a 50, 100 anos, talvez daqui a 50 anos, talvez o Padre Nuno ainda esteja vivo, mas eu e o Ilídio certamente que não estaremos, mas daqui a 75, 100 anos, na realidade, os investigadores que queiram pesquisar a comunidade portuguesa e a presença portuguesa tenham estes documentos de primeira mão. Portanto, Ilídio, passo para ti. Ora bem, então nós geralmente, para que haja uma certa fluidez, nós temos as perguntas mais ou menos feitas de seguinte modo. Eu farei a primeira, a terceira e a quinta, e o Diniz fará a segunda, a quarta e a sexta. Então a primeira, vou começar então. Agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade, Padre Nuno, gostava de lhe pedir o favor de nos dar
uns breves dados biográficos seus. Quem é o Padre Nuno Rocha? O seu percurso na vida sacerdotal até à sua atual missão como pastor dos portugueses na Igreja da Nossa Senhora de Fátima e Elizabeth, no estado de New Jersey. Faça favor, Padre Nuno. Muito boa noite, Sr. Diniz, Sr. Lídia, e a todos aqueles que nos acompanham também dos seus lares. Então, o primeiro nome é António, eu sou António Nuno. Quer dizer que eu tenho nome de 2 santos, António Nuno. Quer dizer que estou sempre a debater qual deles é que eu gosto mais. António Nuno Gonçalo Rocha. Eu tenho 50 anos, acabei de completar agora 50 anos. Quer dizer, quando o Eli diz que daqui a 50 anos estou cá, é com certeza que não vou estar cá daqui a 50 anos. Gostaria eu. Mas eu nasci no Norte, também sou minhoto. Eu nasci em Faf, no distrito de Braga, e vim para os Estados Unidos vim fazer 17 anos. O meu pai já tinha passado por aqui, meu pai que acho que nos anos, em 85, e depois em 89, então ele decidiu trazer a família. Eu sou mais velho de 3 filhos, 3 rapazes, e quando chegamos aqui em 89, eu tinha 17 anos, de fazer 17 anos, eu vinha só com o 9º ano de lá, completado do 10º ano de lá. E a minha mãe foi sempre uma mulher muito doente. Ela já fez, ao longo da sua vida, teve mais de 20 cirurgias. Então ela nunca trabalhou. Ela sempre foi uma de casa, uma boa mãe, boa esposa, mas ela nunca trabalhou. Então, chegando a este país, meu pai deu logo a entender que nós vinhamos aqui passar férias. E então, como eu, mais velho, o Sérgio é 2 anos mais novo que eu, e depois o Patrício 10 anos mais novo que eu, então eu sentia a obrigação de ajudar o meu pai a ser um provedor ativo para casa, porque somente um salário ia ser um bocado difícil. Os meus 2 irmãos mais novos foram para a escola, e então eu comecei a trabalhar. Meu pai me conseguiu um trabalho de torneiro mecânico, e foi assim que eu comecei. Terminei o high school de noite. E depois, com o tempo, comecei a envolver na igreja, que eu por acaso nunca foi algo que eu aspirava muito, um envolvimento com a igreja, mas com o tempo, através da música me envolvi na música, através da música me envolvi com a igreja, e aos 26 anos, 27 anos, a convite de um sacerdote brasileiro para ir fazer uma experiência para ajudar pobres, comunidades pobres, a construir casas populares no Brasil, no estado da Bahia. E eu cedi esse desafio, tirei 3 semanas e fui para o Brasil. Mas eu fui para o Brasil já comprometido, eu estava comprometido para me casar. Faltava 1 ano para me casar. A moça já nasceu aqui, e estamos comprometidos. E foi então nesta viagem ao Brasil, que alguma coisa mudou muito na minha vida. Então, a trabalhar com os pobres, com crianças pobres, com famílias pobres, muito carenciadas, foi quando me apercebi que talvez a minha vocação fosse outra. Porque eu sempre fui um apaixonado pelo povo, estar no meio do povo. Então, aquela experiência de 3 semanas no Brasil mudou a minha vida. Quando eu chego, então tive que dizer à namorada, então, o que é que tinha acontecido comigo. Depois de vir, eu sonhava, eu acordava, via-me vestido de padre, era uma confusão danada. Então, o que eu fiz foi, eu propus à moça, então, para que ela me desse 1 ano. 1 ano para eu entrar numa casa de discernimento. Já tinha procurado, então, este tipo de casas. E então foi quando, pronto, ela entendeu a situação. Então, mas também lhe fiz uma promessa. Se isto for só uma loucura da minha parte, a gente não casa para anos, a gente casa daqui a 2 anos. Se eu não voltar, eu vou ser padre. Então, nunca mais voltei.
nunca mais voltei. E então fui ordenado sacerdote com 33 anos, aqui na Arquidiocese de Newark, New Jersey, e fui enviado a trabalhar primeiramente com americanos, em comunidades americanas. E foi uma maneira deles me poderem integrar na diocese. O bispo disse-me logo que eu que não fui ordenado para servir somente os portugueses, eu sido ordenado para servir a arquidiocese. Então passei lá os 3 primeiros anos lindos da minha vida, na minha primeira comunidade, St. Agnes, e depois, por causa de falta de padres portugueses, de língua portuguesa, então enviaram-me para a Igreja-Mãe, Newark, Nossa Senhora de Fátima de Newark, foi a primeira comunidade portuguesa a abrir portas aos imigrantes portugueses. E por lá fiquei 4 anos, até que o bispo me chamou para me nomear pároco também da Nossa Senhora de Fátima, agora de Elizabeth, a cidade vizinha, está do outro lado. E aqui estou, há 10 anos, por aqui estou, e contente. Vamos ver por quanto tempo mais. Bom, Sr. Padre Nuno Rocha, eu acho que já ficava por aqui, porque realmente esta sua abertura, esta sua franqueza, esta sua frontalidade de nos dizer quem é hoje o Padre Nuno Rocha é realmente muito singela, muito singela. Muito obrigado, muito obrigado. Meu caro amigo Dinis, pode passar então para a segunda, por favor. Exato, mas eu cometi um gravíssimo pecado e não quero, portanto, cometer um pecado perdoa, já está perdoado, na presença do Padre Nuno, se não lhe fizeste esta pergunta antes de passarmos à comunidade. Ou seja, a vocação tardia é algo que sempre, e quando se diz uma vocação tardia, não sabe isso o que é, portanto, porque eu também fui para o ensino mais tarde, não é? Fiz outras coisas e depois, com 30 anos, é que decidi entrar no ensino. E com 10 anos estava para entrar no seminário, se não tivesse emigrado. Portanto, para os Estados Unidos, que era, como sabe, na altura da minha geração, era uma forma também de se conseguir uma educação, não podíamos estudar assim muito facilmente. Mas diga-me, como entrou, portanto, mais tarde para o seminário, muitos jovens entram com 17, 18 anos, não é? E antigamente em Portugal era com 10 e 11. Marcou de uma forma diferente em relação aos seus colegas esta vocação mais depois de trabalhar, de ter uma vida não só, portanto, no estudo, mas de ter uma vida em que teve que ir trabalhar e não pôde ir estudar e teve que ir para a escola à noite, tudo isto, acha que isso marcou também para esse conceito de justiça social, que ao fim e ao cabo é que o levou para o sacerdócio? Foi. E no meu caso foi muito difícil, porque quando eu entrei na universidade, o meu inglês era muito limitado. Eu trabalhava num ambiente português e as minhas amizades eram portuguesas. A igreja tornou-se também fundamental, a um ponto da minha vida também estava fundamental, tudo português. Então, quando eu entro na universidade, eu já ia decidido que aquilo que ia ser mesmo para mim, porque senão eu tinha desistido facilmente. Porquê? Porque não somente eu tive que aprender inglês, mas tive que aprender filosofia também. Filosofia é um idioma à parte, né? E então foi os primeiros 2 anos da universidade foram muito difíceis. Eu me lembro de passar noites assim, claro, com dois dicionários, o americano e o português, um de cada lado, né? Às vezes às 2 da manhã, 3 da manhã, tentando fazer sentido daquilo que eu tinha que fazer, né? E então foi uma decisão tardia, dizem tardia, para mim foi o momento certo. Talvez se eu tivesse tido o chamado mais cedo, talvez eu não tivesse entrado. Então, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, eu acho que acontece no tempo certo. E para mim, como eu digo hoje, eu hoje com 50 anos, se tivesse que repetir tudo outra vez, eu repetir tudo outra vez aos 50 anos. Quer dizer que todas as decisões, claro,
ao longo da nossa vida, nós cometemos decisões que mais tarde nos arrependemos. Mas decisões assim, importantes, fundamentais mesmo. Se fosse hoje, hoje, mesmo com esta idade, eu dava os mesmos passos. Muito bem. Portanto, como sabe, a Igreja Católica tem tido um papel relevante na nossa comunidade, nossa diáspora portuguesa nos Estados Unidos, nos tempos primórdios da imigração, portanto, mesmo no século XIX, a Igreja era a vida comunitária, portanto, começaram muitas paróquias antes de começarem clubes de futebol e recreativos. Como ao longo dos anos, obviamente que tem havido uma evolução em ambos os lados. Como é que vê, na sua perspectiva, estando numa paróquia, portanto, sendo pároco, obviamente, de todos os paroquianos, não só dos portugueses, mas numa paróquia que tem uma grande presença portuguesa, contactos, obviamente, que tem com os seus colegas que também servem outras comunidades portuguesas em outras zonas. Como é que o padre Nuno vê a Igreja hoje, na diáspora de hoje, na diáspora de hoje, que é diferente da diáspora de há 30 anos, quando veio para os Estados Unidos, numa diáspora mais americana, talvez em alguns lugares, em alguns aspectos, menos portuguesa, e também numa diáspora no mundo altamente globalizado? É verdade que certamente a religião, com os seus elementos da religiosidade, tem tido uma importância vital na vida da comunidade portuguesa, na diáspora, mas neste caso mais concreto aqui nos Estados Unidos. A comunidade de hoje, esta comunidade que eu encontro, continua com a mesma vitalidade que eu encontrei há 30, 40 anos. Uma vez que a comunidade paroquial é de cariz nacional, num país de acolhimento que tanto bem nos acolha, mas é sem dúvida, é um elo, a igreja é um elo de identidade cultural. Então, e a paróquia, eu posso só falar por esta paróquia, eu já estou aqui há 10 anos, mas a paróquia tem essa capacidade de congregar. Um dos elementos, acho que um dos elementos fundamentais aqui nesta parte leste, não conheço muito a Califórnia, mas é a prática da língua. É o facto de ainda hoje celebrarmos então as liturgias e os sacramentos em português. No meu caso aqui, eu tenho ao domingo, 4 missas em português e uma em inglês. Somente uma em inglês. Então, a comunidade paroquial tem um papel central para proporcionar aos fiéis momentos de encontro e ajuda outra das coisas que atrai muita gente aqui, porque nós somos uma comunidade grande. Neste momento somos a maior comunidade portuguesa, a maior paróquia portuguesa no estado de New Jersey. Tá? E então, uma das coisas que a mim logo me fascinou no princípio, quando eu vim aqui, porque eu não vim inventar de novo, tive a graça de já encontrar tudo bem estabelecido, né? Os padres passaram por aqui, fizeram um trabalho magnífico, é envolver muito o clube, as ideias do clube e também a paróquia. Até há pouquinho tempo, até antes da pandemia, tínhamos um membro do clube de Elizabeth, nas nossas reuniões paroquiais. Quer dizer que, e nós, bem como eu, sou presença assídua, se eu não puder ir, mando alguém, delego alguém, que me represente a mim no clube, em todas as reuniões do clube. Nós temos aqui, no segundo fim de semana de setembro, a grande festa dos ranchos, que convidamos a 4 ranchos no sábado e 4 ranchos no domingo. Tá? E juntamos aqui 2.000 pessoas no nosso grande estacionamento. Quer dizer que então a religião, com esses elementos de religiosidade, estão muito vivos. Quer dizer que então aquilo que eles trouxeram de Portugal continua bem presente aqui hoje. Muito obrigado, e acho que até é um bom seguimento para a pergunta do Ilídio. Exatamente, eu estava mesmo a pensar isso.
Porque, por vezes, em termos de tradições, as comunidades agarram só ao seu passado, e particularmente nos primeiros anos, quando se as primeiras de migração. Mas, Chapéu Nuno, como é que vê a religiosidade da nossa comunidade em relação à religiosidade em Portugal? Porque há cada vez mais indicações de que, particularmente nos meios urbanos, grandes cidades, existe, porque é um facto, um distanciamento já da Igreja. Eu já, por aquilo como é que eu vou dizer, sei como é que me vai responder, mas vê isso na comunidade? Ou a comunidade está mais próxima aqui do que em Portugal? Olha, as pessoas respondem a estímulos, tá? O que é verdadeiramente importante para mim, já que as pessoas respondem a estímulos, é eu como líder religioso, ou como qualquer líder devia fazer uma coisa, é comprometer as pessoas na vida da comunidade, tá? Neste caso, na vida da igreja. Eu creio que a nossa comunidade aqui ainda conseguimos manter um nível de prática muito razoável. Com muitos fiéis que não somente se preocupam com a sua vida espiritual, mas preocupam-se muito mesmo com a vida comunitária. Nós temos aqui, com serviços comunitários, nós temos aqui uma das organizações, de muitas organizações que nós temos aqui na paróquia, de muitos grupos. Um é São Vicente de Paulo, a organização de São Vicente de Paulo, que atualmente alimentamos entre 5 a 10 famílias semanalmente. Então, a chamada chega aqui à igreja, Padre Nuno, esta família necessita de comida, necessita de apoio. Então, eu tento conhecer a família, vejo as suas necessidades, e então eu próprio estabeleço, ok, vais a este supermercado, geralmente é sempre o mesmo supermercado português, podes ir a este supermercado português, e podes gastar até entre, por exemplo, aqui, prática de 60 a 100 dólares semanais. Né? Quer dizer que há meses, ou dois meses, que eu tenho que passar um cheque de 3 mil dólares. Né? Quer dizer que o povo aqui responde, e eu me apercebo que o povo responde muito bem, porque eu, no meu caso, hoje aqui, eu trato de ajudar o povo a encontrar o seu espaço, a descobrir a sua vocação, quais são como é que se diz, os gifts, as tuas forças, os teus dons. Os seus dons, exato. Os seus dons, exatamente. Então eu acho que isto que é um trabalho nosso, dos líderes, é poder então integrar as pessoas assim, fazer com que elas se sintam bem. Então é bem verdade que as práticas religiosas no passado e nos primórdios da imigração não são os mesmos dos nossos dias de hoje. E não são porquê? Porque os tempos são diferentes. As coisas evoluíram, as pessoas têm outros níveis de formação, os tempos são outros, as gerações são outras. Mas há uma coisa em comum que não mudou. São as mesmas necessidades espirituais. Continuam a ser as mesmas. As pessoas continuam procurando esta vida íntima e espiritual com Deus. Eu recordei agora de uma passagem aqui na paróquia. Eu entrei no dia 1 de julho, aqui na paróquia, de 2013, e comigo entrou um padre jovem também, que nasceu em Portugal. Eu para aqui com 2 anos, mas que fala muito bem o português, muito bem o português. E domina na escrita também. E viemos para aqui juntos. E eu me apercebi que eu tinha vindo do Nosso Senhor de Fátima de Noite, uma comunidade muito grande, onde as missas eram muito preenchidas. Eu vim para aqui e me apercebi que as missas diárias aqui só tinham de 5, 10 pessoas, na capela, uma capela lateral. E então eu disse, João, alguma coisa está errada. Nós vamos fazer anúncios durante o mês de agosto, que a partir do dia 1 de setembro vamos mudar as missas semanais para a igreja. E depois, durante todo o mês de setembro, vamos fazer anúncios. Hoje,
diariamente. Agora, as missas são aqui na igreja, não são mais na capela. E então, para a minha surpresa, assim, ao final, não demorou muito tempo, 2, 3, 4 meses, até hoje, vem entre 50 a 200 pessoas, todas as noites, às 7h30 da noite. Quer dizer que então, tudo pode muito mudar, as exigências, houve mais culto, mas as necessidades espirituais continuam lá. Agora, também tenho muitos paroquianos que vêm só mesmo por um ritual, vêm aos casamentos, vêm aos batizados. Mas eu acho que é um dever nós estarmos atentos, estarmos muito atentos às necessidades de cada paroquiano. E na nossa paróquia continuamos a ter sacramentos em português. Nós fazemos aqui, para fazer um equilíbrio agora, então, no caso dos batizados, primeiro temos batizados todos os sábados e todos os domingos. O ano passado tive 200 batizados. Então o que eu faço, aqui as crianças, aqui as famílias ainda fazem muito bebés. E então, o que eu fiz então, porque tem sempre a tendência, queremos o padre português, o padre Nuno e tal. E então o que eu fiz então, olha, o padre Nuno então celebra todas segundo domingo e quarto domingo, que são em inglês. Quer dizer, o padre Nuno vai ter que ser em inglês, porque o outro padre que estava aí comigo não fala inglês, é brasileiro, chegou há pouquinho tempo do Brasil. E então o padre Júlio celebra então missa dos batizados, o primeiro e terceiro. Mas e temos a catequese, temos 400 crianças na catequese e também em português. Temos classe em português. Tá? Quer dizer que então a pergunta foi se a igreja está mais viva aqui do que em Portugal. Quando eu vou a Portugal em agosto, eu passo o mês de agosto em Portugal, os meus pais vivem lá, então vou visitar os meus pais lá, a FAF. As igrejas estão cheias são por causa de imigrantes. Exato. Mas julho e agosto estão cheias. Já. Em setembro, só se eu falar em setembro, tem 10 velhinhas a rezar o terço. Tá? E com certeza quando aquelas velhinhas morrerem, é mais uma igreja que se fecha. Aqui há igrejas portuguesas que diminuíram muito, e agora com a pandemia também diminuíram muito, caíram os números. Aqui em Elizabeth, os números caíram um pouquinho com a pandemia, e há outro motivo que caíram também. É com a pandemia tivemos que ser criativos, todos nós tivemos que ser criativos. E nós aqui pusemos então a nossa missa diária na plataforma do Facebook. E a nossa missa dominical é televisionada pela SIC internacional, pela SPT local aqui, para todo o Canadá e Estados Unidos. Quer dizer que então, pós velhinhos e pós doentes é muito bom, mas agora prejudica-nos um pouco a nós agora, porque estão a assistir o padre às 9 da manhã a tomar café de pijama. Né? E são os preguiçosos. Né? Então, reduziu um pouquinho, talvez eu diria uns 10%. Mas aqui, eu olho para aqui, eu olho para Portugal e disse, aqui ainda há muita fé. E não é mesmo, e não é que são os velhinhos, aquela geração de velhinhos, não. Muitos jovens também. Muito bem. Amigo Denis. Bem, eu acho que quase indiretamente também respondeu à minha pergunta e, portanto, eu vou modificar um pouco, até porque, no seu caso, talvez único, não há falta de missas em português e não há falta de gente para assistir à missa em português, enquanto que na Califórnia passa-se precisamente ao contrário, ou seja, paróquias portuguesas que antigamente tinham 4 missas em português e uma em inglês, neste momento têm 4 em inglês e uma em português, porque os netos e os bisnetos dos imigrantes já não falam, mas obviamente que continuam a praticar a sua fé, a sua religião, o seu culto, mas na língua inglesa. Portanto, e quando falou na questão, portanto, de que do aumento no número de pessoas nas missas diárias e também sempre, obviamente, aquelas pessoas que vão apenas
para casamentos e batizados e outras festas, fez-me lembrar aqui o pároco da cidade onde eu vivo, que obviamente no domingo de Páscoa a igreja está superlotada, não há espaço para ninguém, está toda a gente de pé, e ele termina há 25 anos que eu ouço dizer a mesma coisa. É só para que vocês saibam que a gente faz isto todos os domingos. Portanto, não é só uma vez por ano. Gostaria de vos dizer que nós fazemos isto todos os domingos. São os católicos de Páscoa, Natal e quarta-feira de cinza. Exato. Mas diria eu, portanto, a minha pergunta então vai em outro termo, ou seja, acha que, como é que vê a religiosidade, independentemente da língua, português, inglês, até obviamente com os seus contactos na diocese e na arquidiocese, onde há também, obviamente, serviços em espanhol, imagino, não é? Em outras paróquias. Como é que vê a religião na Malta mais nova, como nós dizemos assim em termos populares? Como é que vê nos jovens de hoje? E não me refiro naqueles que os pais ainda nos pegam e vamos todos para a missa, não é? Mas estou a falar já naqueles com 18, 20, 22 anos, ou em termos de universidade, e depois jovens casais, não é? Ou mesmo jovens não casados. Mas como é que vê, na realidade, essa passagem dentro e fora da nossa comunidade? Acha que a Igreja está a passar as mensagens para os mais novos, ou que não é, particularmente a Igreja nos Estados Unidos e a Igreja Mundial, ou então corremos o risco de, como disse a dúzia de senhoras idosas, de velhinhas que estavam a rezar o terço e possivelmente não estarão lá daqui a 5 ou 10 anos. Como é que o Padre Nuno vê a religião dentro da Malta mais nova, num mundo que é muito mais para as coisas que a gente tem hoje e não aquelas que a gente poderá ter? Aliás, até foi um padre que me disse, muitas vezes a questão é, estamos muito mais ligados aqui à questão do verbo ter do que o verbo ser. E, portanto, como é que vê esta questão? Sem dúvida, isto é um elemento muito preocupante, porque as novas exigências sociais e profissionais muitas vezes levam as pessoas a deixar-se obcecar pelo mundo que os circula. Mas aqui eu acho que, falando mesmo com alguns sacerdotes de língua portuguesa, eu trato, geralmente eu é que marco essas reuniões junto os padres de língua portuguesa. Antigamente fazia com mais frequência, depois da pandemia tenho sido um pouco mais preguiçoso, mas eu escutava as suas preocupações, porque muitas das igrejas portuguesas também estão passando por esse dilema muito grande, onde é só velhinhos mesmo. E então eu chego à conclusão que tem que haver uma dupla dinâmica, que é importantíssimo que o trabalho da dinâmica familiar continue, tá? E depois o da comunidade também. Uma preocupação de transmitir não somente os valores e as crenças religiosas, mas também tentar preservar a língua. Uma das coisas que eu aprecio muito nos meus irmãos, as minhas cunhadas são de descendentes portugueses, mas já nasceram aqui na América. Falam muito bem, muito bem o português. Mas então foi uma coisa que foi estabelecido quando eles se casaram, foi que até podemos falar inglês fora, mas dentro de casa, quando estamos juntos, para bem das crianças, é só português. E respondam ou não respondam em português, mas só se fala em português. E então, é engraçado que eu já há 15 anos, que eu termino a missa dominical, minha última missa dominical, e vou para a casa ou do Sérgio ou do Patrício, um dos meus irmãos, né? E eles sempre esperam por mim. O almoço às vezes pode ser ao meio-dia, mas como pode ser às 3, 4, 5 da tarde, se tiver casamentos. E então eles sempre esperam por mim para almoçar. E eu só falo português com as minhas sobrinhas, tenho 4 sobrinhas. Só falo português com elas. Uma delas começou a catequese este ano. E como eu nunca falo inglês com ela, e ela estava na missa inglesa, menina, ela olhou para mim e só dizia assim: então, tio, tu mentiste-me todo este tempo, então tu falas inglês.
Foi uma história muito, assim, muito, muito bonita. Então a menina pegou, tem 6 anos, e eu não sabia que o tio Nuno falava inglês. Porque o tio Nuno só fala português. E quando ela às vezes pega, queria fazer alguma coisa, disse, não te entendo. Ela tinha que perguntar à mãe, o que é que o tio quer? O que é que o tio está a pedir? Como é que eu posso dizer isto ao tio? Agora não, agora já. Ela já sabe que eu falo inglês. Então. Mas eu acho que isto é uma dinâmica que falando com os padres, que está faltando muitas vezes em casa. E eu vou dar um exemplo. Eu estudei com um seminarista, que hoje é padre, de outra diocese, não vou nomear a diocese, mas ele veio para os Estados Unidos com 7 anos, 7 ou 8 anos. E ele hoje quase não fala português. Porque ele disse que quando foi para a escola, quando chegou, sentiu muita pressão, não somente dos colegas de escola, mas também dos professores, para nunca falar português na aula. E então ele disse que ele fala, isso foi um trauma que eu passei, que hoje carrego. Né? E que hoje se recusa a trabalhar com os portugueses, porque diz que não fala português. Tá? Então acho que falhou alguma coisa em casa. Em casa falhou. E, bom, mas nós também temos. Agora, isto implica também o quê? Implica haver professores, mais professores. Nós temos aqui no estado, aqui na cidade, uma cidade vizinha, onde eu fui padre, primeiramente, temos uma escola portuguesa, que eu não quero errar agora nos números, mas deve ter mais de 200 alunos, né, ao sábado, em português. Quer dizer, mas mesmo assim, são poucos. Precisamos mais professores que possam ensinar português, mas também precisamos mais sacerdotes que possam celebrar a missa em português também. Então, essa falta de jovens nos serviços religiosos deve-se muito a isto também, tá? Então, essa dupla dinâmica é necessária. Casa, família e também a comunidade. Envolver-os na comunidade. Sim, exatamente, não haja dúvida, porque é através dessa dinâmica que as coisas continuam, porque caso contrário, aliás, há uns anos atrás tivemos aqui um congresso que ainda fazemos, da Luso American Education Foundation, em que eu convidei o meu amigo já reformado, portanto, a ver a sua reforma na sua bela cidade de Lisboa, o meu amigo padre Raul Marta, e ele foi já nos últimos anos da sua vocação, da sua carreira sacerdotal, e ele tinha-me dito que os últimos 5 anos de praticar o sacerdócio, portanto, ele celebrava unicamente em português, não falava inglês e, portanto, também fazia um serviço em espanhol, porque falava fluentemente em espanhol. Mas ele dizia-me, eu quando vim para aqui há 30 anos, eu hoje estou, nos últimos 5 anos, eu celebro mais funerais do que casamentos ou batizados, porque os jovens, infelizmente, já não falam português, querem se casar já é em inglês, e querem, portanto, os batizados em inglês, porque é que querem os funerais em português? Por respeito aos pais. Portanto, e esta realidade, infelizmente, se não tiver essa dinâmica que falou, acaba por ser uma realidade em muitas comunidades mais antigas, infelizmente, não é? E que têm menos ligação a Portugal. Bem, aqui eu até estava vendo os números de casamentos. Anualmente eu faço entre 30 e 40 casamentos aqui. E muitas vezes me surpreendo com jovens que já nasceram aqui e que querem o sacramento em português. E muitos mesmo, eu diria até uns 20% dos casamentos que eu faço, se não é bilíngue, é em português. E eu fico muito feliz também. E são jovens que já nasceram aqui, alguns até já são terceira geração. Claro, isso é magnífico. Não quer dizer que o português aqui, a falar assim com colegas assim mesmo da Nova Inglaterra e tudo, acho que o português aqui está-se mantendo mais, está mais enraizado aqui do que Nova Inglaterra, com certeza, na Califórnia também. Exato. Aqui há um orgulho, um exemplo muito grande nos clubes, tanto de Newark como aqui em Elizabeth. O clube de Elizabeth fez 100 anos o ano passado. E tudo foi feito em português. As apresentações em português. Só alguns americanos, alguns líderes políticos americanos é que tiveram que
que falarem inglês. Mas de resto, todas as intervenções foram todas feitas em português. Mas uma alegria, um orgulho tão grande. Quer dizer que, então, a língua portuguesa está muito, muito viva aqui. Isso é bonito de ouvir-se. E Lídio? Eu vou dar uma pequena chega a isso que acabam de dizer, que é o seguinte. Por isso, nós, durante este ano todo, e começamos exatamente há um ano, temos estes webinários a dar a conhecer as nossas vozes, sempre em português. Eu tenho a certeza que os números vão ser muitíssimo mais elevados, mas posso lhe dizer, Padre Nuno, que nunca tivemos webinário nenhum, portanto, a apresentação como a que estamos a ter, sem ter no mínimo 1.500 até quase 2.000 pessoas a irem ver e ouvir, porque é um programa, é um webinário, são as conversas todas em português. Portanto, elas estão arraigadas em Newark, em New Jersey, em Connecticut, mas eu penso que elas estão arraigadas nos Estados Unidos todos. Isto é uma chega mais ou menos àquilo que acaba de dizer, das pessoas quererem continuar a fazer tudo na língua. Valha-me Deus, também quantos milhões de pessoas falam a língua portuguesa? Alguma razão tem que haver, não é? Bom, vou passar então agora para a pergunta número 5. Apesar da Igreja Católica é uma instituição mais ou menos mundial, não é? Mas há diferenças entre várias nações. Existem algumas diferenças e hierarquias e nas conferências episcopais entre Portugal e os Estados Unidos, não só em termos de orgânica, mas em termos filosóficos e em termos principalmente de conservadorismo e liberalismo. Há alguma diferença que o padre não tenha notado? Então, olha, essa pergunta é boa. A Igreja, primeiramente, a Igreja é universal. Por isso é que é chamada de Igreja Católica. Então, a premissa é, a Igreja é uma. Então, não podemos dizer, então, que a Igreja tem diferenças ou em filosofias, ou em hierarquias, tá? No seio das conferências episcopais. Não se pode dizer que existem diferentes teologias, diferentes ideologias, diferentes filosofias. Porque esta questão não pode ser encarada neste prisma. Porquê? Porque se olhássemos para isso, se fizéssemos a pergunta se existe, então, uma separação, então estamos a falar de quê? Estamos a falar de desunião. Estamos a pôr em causa, então, a união da Igreja. A doutrina da Igreja é uma, igual, para toda a Igreja. A hierarquia da Igreja é uma, para toda a Igreja. Tá? Agora, as regras são as mesmas, mundialmente. Agora, o que é que... Acho que a sua pergunta vai na vertente de normas, talvez normas aplicativas, tá? Que eu, como eu aqui, posso alterar alguma coisa dessa fé universal que não se pode fazer noutros sítios. Depende agora também da necessidade pastoral que eu encontro. E quando eu cheguei aqui aos Estados Unidos, eu não sei se era mesmo, se isso chegou a acontecer na Califórnia, mas eu acho que nos anos 70, aqui, 60, 70, ou até antes, a quantidade de sacerdotes era pouca, muitos poucos sacerdotes, não havia sacerdotes que estudavam aqui, então eram todos importados, né? E havia já muito imigrante. Então um sacerdote às vezes poderia ter 2.000, 3.000, 4.000 paroquianos. Então o que é que eles fizeram aqui? Aqui na Arquidiocese de Newark, o padre Capote, o Monsenhor Capote, foi o fundador da comunidade em Newark, pediu uma licença, com uma autorização do bispo local, pediu então a ver se poderia então, 2 vezes por ano, no Natal e na Páscoa, escutar confissões gerais. Que virou uma coisa muito popular, confissões gerais. Todos os homens apareciam. Deixavam de trabalhar nesse dia só para ir às confissões gerais. Porquê? Porque não tinham que dizer seu pecado, somente tinham que escutar o padre a refletir sobre aquele pecado, sobre aquela falha, não sei o quê. Então virou muito, muito, muito popular. Mas isso foi uma norma que
que teve uma exceção da regra, não é? Outra, porque o catequismo da Igreja Católica é um só, diferentes traduções, tá? Exato. Então por isso é que não, a Igreja Católica não é a Igreja Protestante. As igrejas protestantes são várias vertentes que cada um tem a sua cabeça, tá? A sua maneira de pensar, tá? Não há união entre elas, entre as igrejas protestantes. No catolicismo, não. No catolicismo temos aquela cabeça e dali não é tudo. Mas uma das coisas diferentes, assim, pergunta é a diferença entre a igreja em Portugal e a igreja nos Estados Unidos. Uma das diferenças que regras têm que ser, normas podem ser aplicadas nos funerais, no exemplo, os funerais. Você sabe que em Portugal, a maior parte das vezes, se enterra uma pessoa em 24 horas. Os funerais são feitos em 24 horas. Uma exceção aqui e ali, tiveram que fazer uma exceção para o meu avô há 10 anos atrás. Morreu às 8 da manhã, mas eu só teve voo às 10 da noite. Então, 2 dias ficamos com o corpo então, na morgue, no hospital onde ele morreu, em Guimarães, e pronto. Mas foi uma exceção, porque geralmente eu acho que 90% das vezes, 95%, os corpos têm que ser enterrados em 24 horas. No Brasil também, a mesma coisa. Aqui nos Estados Unidos, não. Eu já fiz funerais aqui em que o corpo já tinha morrido, a pessoa já tinha morrido há um mês. Há um mês. Só que estavam à espera que chegasse este filho, não sei de onde, aquele filho, não sei de onde, não sei de onde. Quer dizer que então há normas aplicativas que podem ser. Uma história muito engraçada. Quando eu fui ordenado padre, na minha primeira missa, o povo até reclamou, alguém já que não fui eu o pregador, teve um pregador, um grande padre amigo meu que foi o pregador, mas ele só a homilia demorou mais de meia hora. Então o povo ficou um bocado chateado. Como é que pode ser uma homilia de meia hora? E a missa demorou uma hora e 45 minutos por causa dos agradecimentos. Mas logo assim, passado no ano a seguir, eu fui à missa de um colega de escola nigeriano. E você sabe quanto tempo foi essa missa? 4 horas de missa, a primeira missa. E ninguém reclamou. Nós aqui não dançamos durante a Eucaristia. Eles dançam e aplaudem. Então essas são as normas que se pode ver agora. A igreja, quando a igreja, olhamos então para a igreja mãe, a igreja é una, a igreja é universal, a igreja é uma unidade perfeita. Tá? Então, agora, com umas normas aplicativas ali, dependendo das circunstâncias, das necessidades de cada comunidade, e com a autorização do bispo local, então as coisas podem ser feitas. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito obrigado. Meu amigo Diniz. Passemos então para a última, e a última é nesse tom de, portanto, da universalidade da Igreja Católica. Mais uma vez, muito obrigado. Como é a última pergunta, agradecer-lhe mais uma vez ter dispensado este tempo. Nós tínhamos pedido 1 hora e vamos tentar cumprir dentro desse espaço de tempo. Eu, quando falou, portanto, o sermão um bocadinho mais alongado, eu às vezes queixava-me ao meu amigo Padre Raul Marta que levava um bocadinho de tempo mais. Eu dizia, o senhor pode fazer isto em 15 minutos. E ele dizia, não. Eu, para fazer isto bem feito tem que ser 25 minutos. E, portanto, são aquelas regras aplicativas, não é? Tem um padre que já está aposentado, um padre que passou por aqui muito tempo, trabalhou na diáspora, trabalhou muitos anos na Venezuela, quase não trabalhou em Portugal, foi ordenado em Portugal, pela Universidade de Aveiro, mas passou muito tempo na Venezuela, depois passou por 40 anos aqui na nossa comunidade. Aqui. Eu tenho a impressão que eu conheci. Padre Mário Nuno. Exatamente, Mário. Grande sportinguista. Um sportinguista que era um sportinguista. Eu trabalhava mesmo ao lado onde eu vinha buscar os jornais. Aquilo era quando eu estava, eu não entrava. Fanatismo tremendo. Olha, está agora com 85 anos, mas está muito bem. Então ele um dia pegou, e a oportunidade dele, que ele uma oportunidade teve, que estava com todos os padres da língua portuguesa, estávamos à mesa, então ele disse, olha, deixa aqui um velho padre vos possa aconselhar a todos vocês agora. Ele disse, isto aqui é experiência de vida. Os vossos sermões não devem ser mais longos que 10 minutos. Porquê? Porque o povo não tem paciência.
tivesse que dizer, diz em 10 minutos. Em 10 minutos consegues transmitir a mensagem, tá? Tocar no coração do povo. Ele disse, os primeiros 5 minutos, tá? Os primeiros 5 minutos são inspirados pelo Espírito Santo. Era a brincadeira dele. Inspirados pelo Espírito Santo. De 5 até aos 10, os próximos 5, já és tu a falar, pá. Mas tudo que vai além dos 10, já é o demónio a falar por ti. Então fica no máximo 10 minutos. Exato. E eu gostei E muito posso ficar exemplo. só pela inspiração do Espírito Santo, não é? Os 5. Só os 5. Não, durante a semana sim. A nossa última questão tem a ver exatamente com, obviamente, nessa questão, portanto, de Igreja Universal e portanto, de que há apenas, obviamente, como disse, uma catequese, uma igreja. Como é que vê? Mas há também o legado das pessoas, não é? E muitas vezes quando a gente, particularmente, talvez não bem em termos só de religião, mas em termos, portanto, humano, da parte mais ligada a este segmento ou outro segmento da vida, os sumos pontífices, há sempre um legado, o legado de Paulo VI, o legado de João Paulo II. Como é que vê, portanto, qual é a sua leitura do legado do atual sumo pontífice do Papa Francisco na Igreja Católica, os seus esforços que ele tem tido para uma abertura na Igreja em muitos aspectos, em algumas das suas mensagens, as suas encíclicas normalmente são, como todas, mas são, por vezes, estremecem um bocadinho com algum status quo. E como é que vê, portanto, como é que vê primeiro esse legado e como vê também a questão de alguns, pronto, colegas seus, está a acontecer, principalmente com alguma regularidade aqui na Califórnia, que é um regresso ao antigo, antes do Concílio Vaticano II. Começa a haver algumas missas tradicionais em latim e com aquela cerimónia toda, que eu ainda me lembro como criança, porque já tenho muita idade, mas que cedo já passou, portanto, obviamente, o Concílio Vaticano II e passou a aplicação dele em Portugal e nas igrejas dos Açores, onde eu ia com os meus pais. Portanto, primeiro, a questão do Sumo Pontífice e, segundo, qual é a sua leitura desta paróquias americanas, regresso ao latim e essas práticas? Como qualquer sumo pontífice, o Papa Francisco é um Papa importantíssimo na Igreja. É um Papa para os nossos tempos. Eu gosto de olhar assim para cada Papa como Papa predestinado para os nossos tempos. E com certeza vai deixar este Papa, como os outros também deixaram um legado precioso. Mas eu acho que este aqui, por causa da idade que tem, da pouca já fragilidade, pouca saúde que tem, eu acho que assim vai deixar uma linha de abertura para continuar este caminho, para responder a muitas questões que se levantam atualmente. Como é que vamos lidar com o clero? Porque quando eu vou a Portugal, por exemplo, eu vou a Portugal em agosto, e o padre da minha freguesia, ele atualmente deve ter 70, 80 anos, mas ele tem 6 comunidades, 6 paróquias, 6 missas, tem que dizer ao domingo. Quer dizer que então ele nem faz homilia, ele corre com a missa, corre com o carro, para começar a correr com outra missa. Quer dizer, quando este padre morrer, Braga, a Arquidiocese de Braga, que foi sempre a maior arquidiocese de Portugal, acho que ordenou 2 ou 3 jovens o ano passado. A Arquidiocese de Braga tem mais de 300 igrejas e não tem padres. Então vai importar alguns da África. Mas então eu acho que este Papa como João Paulo, como João XXIII não foi responsável por o Concílio Vaticano, não deixou aquele legado tremendo, graças a esse homem, né? Mas o outro, quando eu penso assim em papas, eu penso assim no João Paulo II, né? que é o Papa dos jovens, né?
foi meu Papa, foi com aquele Papa, foi vê-lo aqui ao Giant Stadium, que esteve aqui nos Estados Unidos. Né? Cada vez que eu penso no meu Papa, no Papa Jorge. Mas este aqui, eu gosto muito deste aqui, só que este aqui acho que vai deixar uma abertura muito importante para o próximo Papa, para o próximo Pontífice, para ver o que é que pode fazer com questões como resolver esta situação de falta de vocações. Então, vamos ordenar aqueles que já são diáconos, homens casados, vamos deixar os jovens se casarem, como faz na Igreja Ortodoxa. Pois, vai ser um desafio para o futuro. Vai ser um desafio para o futuro. Mas acho que ele é um Papa do tempo, apropriado para o nosso tempo. Agora, os jovens, isto é uma realidade dos padres jovens. Você que falou, e eu presencio com alguns jovens com quem eu estudei, não vivemos antes do concílio, nunca fomos a uma celebração, ou não crescemos com celebrações em latim, e a nova geração quer voltar. A nova geração de padres quer voltar. Qual é a atração? Um idioma que não se entende, né? Que não se fala, né? Será que são as roupas? Não é? Será que são as roupas? Será que é o mistério todo por trás disso? Mas existe. Aqui na nossa diocese, eu acho que todas as dioceses aqui dos Estados Unidos têm uma igreja. Aqui eu sei que na Costa Leste tem uma igreja em cada diocese. No mínimo uma igreja em cada diocese, com um padre que é predestinado já para isso, nomeado pelo bispo, para se encarregar então dessa missa. Nós temos uma igreja só. A Arquidiocese de Moura, que é muito grande, mas temos uma igreja. Mas eu acho que isto foi muito 18, fomos assim rápido, do 8 para 80. Foi muito rápido. Não sei onde é que vamos chegar, mas eu acho que há espaço, mas tem que existir sempre, temos de ter cuidado com esses movimentos de conservadorismo. Mas está crescendo um pouquinho. Mas com certeza que os bispos têm que ter atenção, têm que ter muita atenção e depois mais por tudo isso. É porque como é que se consegue participar numa celebração eucarística onde a homilia, as leituras e o Evangelho, portanto, são uma parte íntegra e importante da celebração da Eucaristia, não é? Portanto, como é a mensagem que se leva, não é? Portanto, para além, obviamente, dos sacramentos e para além, como disse, e muito bem, de toda a parte misteriosa, mas portanto, sempre que a minha avó ia à missa, ela dizia, quando nós saíamos, ela dizia: eu hoje gostei de ouvir o senhor padre porque ele disse isto e aquilo. Outras vezes também não gostava tanto, não é óbvio, dependia, mas a questão da língua, e daí os portugueses terem direito a serviços religiosos na sua língua, porque não percebiam, e alguns ainda não percebem o inglês. A questão da língua é importantíssima para o Padre Nuno e outros dos seus colegas, para passarem a mensagem que muitas vezes as pessoas não conseguem, porque pronto, vão de manhã à noite a trabalhar e pouco tempo para isto ou para aquilo, e aqueles, quer sejam os 5 ou os 10 minutos ou os 15 minutos da homilia, são momentos importantes na celebração, não é? Eu até espero que um dos meus colegas portugueses nunca veja este vídeo, nunca tenha acesso a este vídeo. Trabalhamos juntos, até dos padres mais jovens da diocese. Trabalhamos juntos, e ele foi transferido, há um tempo atrás, para uma comunidade que nem sequer é portuguesa. E eu fiquei surpreendido que logo passado uma semana ou duas, ele disse a alguém que queria voltar à vivência, sentir esta nostalgia
de voltar a esses ornamentos, ao peso das solenidades da celebração, pré-Vaticano II. E hoje celebra a missa. Hoje celebra a missa em italiano, em inglês e em espanhol, de costas para o povo. De costas para o povo. Então não entendo, eu não cresci. Alguém me perguntou quando eu terminei os meus estudos se eu tencionava também, por causa do português, tencionava inscrever-me para ser padre, também para celebrar missas. E disse, então é melhor deixar de ser sacerdote. Não, quero não. Mas respeito. Claro, Mas claro. há sempre um perigo do extremismo. Mas compreende a hierarquia, pronto, compreende a hierarquia da Igreja, legislar por isso. Mas há espaço para tudo. Claro. Muito obrigado, Padre Nuno Rocha, por esta hora não só de conversa, mas obviamente esta hora de filosofia da comunidade portuguesa dentro da Igreja Católica e com a Igreja Católica, da importância de uma para a outra. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu dinamismo. Aliás, foi das poucas vezes que nós colocamos a dita publicidade, não é, de que iríamos ter, e tivemos uma avalanche de gente de Newark, New Jersey. Portanto tenho certamente um clube de pessoas paroquianos que o respeitam e que o admiram e que têm muito carinho por si, pelas expressões, e o Elídio sabe isso muitíssimo bem, pelas expressões que nós recebemos direta e indiretamente de muita gente de Newark e da zona de New Jersey. Portanto, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Foi um prazer. Bom, a mim resta-me, Sr. Padre Nuno, resta-me a mim uma vez mais agradecer, Sr. Padre Nuno Rocha, a sua presença, as suas claras respostas às nossas perguntas e aproveitar, sinceramente, para desejar a si e à sua família, porque eu sei que tem cá os seus pais consigo, desejar-lhe boas festas e um Santo Natal. Mas eu quero estender estes desejos também a todos aqueles que nos têm acompanhado durante o ano de 2022, nestes webinários, sempre em português, e àqueles que também tomam o seu tempo para comentar nas redes sociais sobre estes webinários. E claro, não posso deixar de enviar um abraço muito apertado para o meu colega e amigo nestas andanças, Dinis Borges, e desejar-lhe a si e à sua família boas festas e um Santo Natal. Muito obrigado, Sr. Padre Rocha, foi um prazer incomensurável. Eu acredito que tenho muito, muito prazer de o ter tido aqui connosco. Amigo Denis, aquele abraço. Muito obrigado por todos. Mais uma vez, reitero, meus agradecimentos para o Padre Nuno Rocha. Boas festas, Feliz Natal, um próspero ano novo, um bom ano novo para todos. Saúde, como dizia minha avó, saúde e algum dinheiro para aquelas coisas que nós precisamos. E na realidade que todos tenham boas festas. Em nome do Instituto Português Além Fronteiras, Portuguese Beyond Borders Institute, e da Palcos, obrigadíssimo a todos e um obrigado muito especial ao Padre Nuno Rocha. Bem-aja. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.